Fala aí galera, beleza? Mais uma aulinha do nosso canal começando, tá? Hoje eu vou tentar explicar para vocês aqui a teoria dos mundos, tá? Teoria essa que dividiu os países em três grupos distintos: os países de primeiro mundo, os países de segundo mundo e os países de terceiro mundo. Professor, países de segundo mundo? Sim, esse termo já foi utilizado, tá? E eu vou explicar para vocês por que ele não é mais utilizado hoje, mas ele já existiu e ele já foi utilizado, tá? Mas antes, pessoal, de explicar para vocês a teoria dos mundos, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, dê o like, manda para todo mundo que está no ensino fundamental, no ensino médio, vai prestar vestibular, vai fazer prova do Enem, tá? E se você também não estiver estudando, já é formado, já sei lá, e quiser assistir, isso é muito bom, porque isso vai fazer com que você aprenda cada vez mais. Eu tinha um antigo chefe que marcou assim a minha vida, algumas coisas que ele falava, que ele dizia que aprender não ocupa espaço, e é verdade, tá? Então, se você não precisa mais estudar, já é formado, ou sei lá, assistam, tá? Para vocês terem um pouco mais de conhecimento, tá? Porque aprender não ocupa espaço, tá? Beijo, antigo chefe. Valeu! Então, vamos lá. Teoria dos mundos, tá? Teoria dos mundos, pessoal, foi criada no contexto aqui, ó, de Guerra Fria, tá? Isso é muito importante, pessoal, que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. A teoria dos mundos, pessoal, ela foi criada nesse contexto aqui de Guerra Fria, tá? E dividia os países em três grupos distintos conforme o seu nível de desenvolvimento econômico e social. Pessoal, a teoria dos mundos foi criada aqui nesse contexto de Guerra Fria. O que a gente tem na Guerra Fria? A gente tem os Estados Unidos representando o sistema econômico capitalista e a gente tem a União Soviética representando o sistema econômico socialista. Nesse período aqui, nesse contexto, o mundo ele fica o quê? Ele fica bipolar. Por quê? Porque a gente tem os Estados Unidos de um lado, a gente tem a União Soviética do outro. A gente tem o capitalismo de um lado e a gente tem o socialismo de outro lado, certo? Mundo bipolar, ok? Então, pessoal, essa teoria dos mundos aqui, ela foi criada no contexto aqui de Guerra Fria, tá? E dividiu o mundo em três grupos distintos: países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Tá? Beleza? Então vamos lá. O primeiro mundo compreendia os países desenvolvidos que formavam um bloco capitalista com destaque para os Estados Unidos. Ou seja, os países de primeiro mundo foram classificados quais? Os países ricos e desenvolvidos e que eram alinhados aqui com os Estados Unidos e ao sistema econômico capitalista, ok? Professor, e os países de segundo mundo? O segundo mundo compreendia os países que foram em algum momento alinhados com a União Soviética. Aos países de segundo mundo ficou o quê? Ficou os países que eram alinhados com a União Soviética e aos países que eram alinhados ao sistema econômico socialista, certo? Deu para entender, pessoal? Primeiro mundo, países ricos e desenvolvidos que eram alinhados com os Estados Unidos e com o sistema econômico capitalista. Países de segundo mundo, pessoal, países que eram alinhados aqui com a União Soviética e ao sistema econômico socialista, certo? Professor, e o terceiro mundo? O terceiro mundo, pessoal, compreendia os países não alinhados, isso aqui é bem importante, ó. O terceiro mundo compreendia os países não alinhados e que correspondem hoje aos países subdesenvolvidos e emergentes, como Brasil, Argentina e México e etc. Então, os países de terceiro mundo compreendiam os países não alinhados ao primeiro mundo, nem ao segundo mundo, nem alinhados aos Estados Unidos, nem ao capitalismo, nem à União Soviética, nem ao socialismo, tá? E que correspondem hoje aos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, enfim, tantos outros, tá? Então, essa teoria aqui, pessoal, a teoria dos mundos, ela é criada no contexto de Guerra Fria e dividiu os países em três grupos distintos: países de primeiro mundo, países ricos, desenvolvidos, alinhados aos Estados Unidos e ao sistema econômico capitalista; países de segundo mundo, países alinhados à União Soviética e ao socialismo, tá? Países de terceiro mundo, países não alinhados, tá? A nenhum desses dois aqui e que correspondem hoje aos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México e tantos outros, tá? Professor, por que hoje em dia eu sempre ouço o termo primeiro mundo e terceiro mundo? É uma dúvida que muitos alunos assim perguntam, principalmente alunos ali do 8º ano, quando começam a estudar. Eles perguntam: professor, e os países de segundo mundo? Aí a gente tem que explicar para eles, tá? Mas por que hoje vocês não ouvem mais isso? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. A gente sempre ouve hoje o quê? Primeiro mundo, terceiro mundo. Esse termo aqui, pessoal, segundo mundo, ele deixa de ser usado quando a Guerra Fria que acaba, tá? Quando a União Soviética se desfaz. A União Soviética ali, que tinham 15 países que pertenciam à União Soviética,
após a Guerra Fria, a União Soviética se desfaz, tá? Então esse termo aqui ele deixa de ser usado, certo? Por quê? Porque o segundo mundo eram os países alinhados à União Soviética e ao sistema econômico socialista. Porém, a União Soviética acaba, tá? E esse termo ele deixa de ser usado. Por isso que eu coloquei bem aqui embaixo, ó. Mas essa teoria caiu em desuso em 1990, tá? Com o fim da União Soviética, tá? Então a gente ouve sempre hoje países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. Porém, esse termo segundo mundo ele já foi utilizado, tá? Países de segundo mundo eram os países alinhados com a União Soviética e alinhado ao sistema econômico socialista, dentro desse contexto aqui de Guerra Fria, que a gente tinha os Estados Unidos representando o capitalismo e a gente tinha a União Soviética representando o socialismo, certo? Ok? Deu para entender? Eu vou ficando por aqui, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, mandem para todo mundo, papagaio, periquito, me ajudem. E numa próxima aula, pessoal, eu vou tentar trazer para vocês aqui mais especificado quais eram os países, dentro desse contexto aqui da teoria dos mundos, quais eram os países que pertenciam aqui ao primeiro mundo, quais eram os países aqui que pertenciam ao segundo mundo, tá? Para ficar bem mais claro, mais didático, até porque aqui foi só o contexto aqui mesmo da teoria dos mundos, dentro desse contexto aqui de Guerra Fria, que dividia os países em três grupos distintos, países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo, certo? Na próxima aula eu vou trazer para vocês aqui quais eram os países que pertenciam ao primeiro mundo nesse contexto, quais eram os países aqui que pertenciam ao segundo mundo nesse contexto, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo, apagar o periquito, me ajudem. Fui, valeu!